ortopedia, ela modifica os vetores de crescimento da boca. Então, por exemplo, a criança está crescendo de forma errada, a maxila em relação à mandíbula, você... É o dentocinho que fala, né? O dentocinho ou o contrário, aquele que não tem queixo, né? Tem um que tem o queixo totalmente para frente e o outro tem o queixo muito para trás, aquele perfil de Noel Rosa, perfil de passarinho, né? Então a gente faz o quê? A gente provoca um estímulo para que essa parte... Olá, amigos do podcast Arquitetando Cuiabá. Hoje estamos com uma celebridade do mundo da odontologia, Dr. Rogério Bonatti. Prazer ter você aqui nesse nosso podcast para falar sobre diversos assuntos da área da odontologia. Estamos aqui com o nosso mestre da odontologia, né, doutor? Boa noite, Fábio. Boa noite, seguidores do canal Arquitetando Cuiabá. Vamos diminuir isso aí, Fábio. Tá certo. Não, é porque eu vi lá no seu Instagram 39 anos de experiência, né? E eu vou até ler aqui porque é tanta coisa aqui que tá no seu Instagram. 39 anos de experiência, professor auxiliar de cirurgia e traumatologia, bucomaxilofacial, anestesiologista e anatomia, especialista em harmonização orofacial, especialista em implantodontia, especialista em ortodontia, ortopedia dentofacial, especialista em radiologia e imaginologia, habilitado em laser terapia e sedação consciente, disfusão e dor da ATM, prótese dentística e periodontia. É muito curso que o senhor fez, né, doutor? São 39 anos estudando, né, Fábio? Odontologia é minha paixão, então nós estamos estudando a cada ano, tentando aprender um pouco mais, né? O senhor é descendente de italiano, Dr. Rogério Bonatti. Com certeza, tutto buona gente. O senhor veio de São Paulo. Presidente Prudente, São Paulo. E como que foi a sua vinda aqui para Cuiabá? Por que Cuiabá, doutor? Na verdade, eu saí de Presidente Prudente, logo que eu me formei, eu tinha feito um estágio em um hospital lá por uns 3 anos, e depois fiquei dando aula nessas matérias que você falou aí como professor auxiliar, e tive um convite para vir para Sinop. Fui primeiro a Sinop, saí de Prudente para Sinop. Fiquei alguns anos em Sinop, e de Sinop que eu vim para cá para poder expandir um pouco o mercado, porque Sinop há 40, 35 anos atrás era sertão mesmo, era sertão, né? E para serviço mais especializado lá ainda não era o momento. E por que o senhor escolheu essa área de odontologia? Desde pequenininho ou depois que surgiu essa ideia aí? Não, Fábio, na verdade eu sempre fui voltado para a área de saúde. Eu queria muito ser veterinário. Ah, sonho toda criança, né? Isso, eu sou apaixonado por bicho até hoje. E só que em Presidente Prudente não tinha veterinária nem medicina, e o melhor curso que tinha era o de odontologia. Eu acabei me apaixonando pela odontologia e me voltei bastante para essa área de cirurgia, justamente para poder compensar que não fui ser médico, então alguma coisa mais relacionada à área, né? Aí o senhor gosta tanto da área que o senhor foi até professor e começou a ensinar as pessoas, né? Na verdade eu fui professor auxiliar porque eu tinha esse estágio, eu acompanhava o professor, que era o único bucomaxilo da região na época, e eu acompanhava ele nos hospitais, e a faculdade, nossa, era a primeira vez que participava de um evento que teve, ou que ainda tem, não sei, em Araçatuba, da USP e das Unespes, era apresentação de trabalhos acadêmicos. E nós estávamos apresentando pela primeira vez, e eu, como eu já dava aula de inglês desde os 16 anos, e nessa época eu já era professor de cursinho preparatório para vestibular, eu fui convidado para apresentar o trabalho e tive a honra de ganhar a menção honrosa. E a faculdade, como era a primeira vez que tinha participado e ficou em primeiro lugar, deu assim um nome bacana, foi bem. Aí eles me convidaram então para ser professor auxiliar. Aí você falou professor de inglês,
Você chegou então de morar nos Estados Unidos para aprender inglês nativo ou aqui mesmo? Não. Só estudei lá e já fui convidado para dar aula por ter me destacado nos cursos de inglês. Eu comecei a dar aula nos cursinhos de inglês. Depois fui convidado para os cursos preparatórios para vestibular. E a gente estava conversando num papo de pré-história. Depois a gente falou sobre que os negros têm os dentes mais branquinhos, né? É verdade isso? Que os negros têm os dentes bem mais brancos, que nem comercial de televisão? É isso aí mesmo? Sim, eles são privilegiados não só nos dentes mais brancos e mais fortes, né? Mas a própria musculatura, no próprio performance físico deles são bem superiores, né? Assim, eles têm um diferencial, né? Tanto é que os campeões de corrida são todos africanos, né? Os grandes campeões mundiais, É aquela história também, né? Já não tem almoço grátis, né? Já na natação eles não se dão bem, né? Porque a massa óssea e muscular deles é muito pesada para natação. Não tem um nadador que você vê, né? Não conheço nenhum campeão mundial, né? Mas em termos esquelético e dentário, eles são muito privilegiados. Doutor, hoje é dia das mulheres, né? Dia 8 de março, né? Sim, eu já ia mandar meus parabéns a todas as mulheres. Tá joia. E a sua clínica, qual é os tipos de tratamento que tem para embelezar as mulheres? Eu sou especialista em harmonização orofacial, né? Então, na especialização orofacial, como o próprio nome diz, a gente tem que fazer com que a boca, esteja em harmonia com a face. Certo. Não adianta você estar com os dentes perfeitos e não está harmonizando com a face, né? Então você tem os tratamentos específicos para a face, que a gente usa aí toxina botulínica, ácido hialurônico, fios, IPRF, você coleta material do sangue e usa o plasma para fazer hidratação. Aí você tem uma série de recursos para deixá-la. Muda bastante o visual? Não, só mulheres, homem também. Homem também, tô procurando muito, muda bastante, melhora bastante. Ortodontia e ortopedia dentofacial. Qual que é a diferença desses campos aí? A ortodontia, o próprio nome diz, né? Dontia, dente, orto, e você está alinhando os dentes, você está deixando os dentes numa posição correta, né? E isso é um assunto assim bastante complexo, que não é tão simples que o pessoal fala, vou pôr aparelho em qualquer lugar por aí, porque exige bastante conhecimento de cefalometria, exige conhecimento de diversas áreas mesmo dentro da ortodontia, porque você não tem só que deixar dente alinhadinho, bonito. Você tem que fazer as 7 chaves de oclusão, cuidar muito bem com a desoclusão, quando a mandíbula se movimenta para fazer os movimentos de mordida, ou mesmo à noite que você tem os movimentos involuntários. Você tem que ter uma mordida que nós chamamos de mutuamente protegida, onde os dentes anteriores protegem os posteriores e os posteriores com os anteriores protegem a articulação temporomandibular. Então, se você não fizer um tratamento pensando na parte funcional, se não souber fazer a parte funcional, não adianta nada estar com o dente alinhado e não estar mordendo e fazendo a desoclusão de forma perfeita, né? Então, a ortodontia normalmente é feita com aparelho fixo e, salvo alguns casos, né, que estão usando bastante essas plaquinhas e algum aparelho móvel, mas o aparelho fixo é o aparelho de eleição. E já a ortopedia dentofacial, você se preocupa com a base óssea na fase de crescimento. O que seria isso? A criança em fase de crescimento, a gente consegue diagnosticar que ela está ficando com a mandíbula, a parte de baixo, muito para trás em relação à parte de cima. Ela já vai usar aparelho já? Ou o contrário, sim. Aí a gente faz aparelhos que... Aqueles arreios de cavalo? Não. O aparelho de ortopedia funcional são aparelhos removíveis intraorais. Não é arreio de cavalo que fala, né? Como que chama o nome daquele aparelho lá? Aquele aparelho extrabucal. Extrabucal. Aquele faz parte da ortodontia, né? Sei. E da ortopedia mecânica. Certo. Que eu estou falando agora é da ortopedia funcional dos maxilares. Certo. Essa ortopedia
ela modifica os vetores de crescimento da boca. Então, por exemplo, a criança está crescendo de forma errada, a maxila em relação à mandíbula, você... Já é o dentocinho que fala, né? O dentocinho ou o contrário, aquele que não tem queixo, né? Tem um que tem o queixo totalmente para frente e o outro tem o queixo muito para trás, aquele perfil de Noel rosa, perfil de passarinho, né? Então a gente faz o quê? A gente provoca um estímulo para que essa parte de baixo cresça mais, enquanto a gente segura um pouco a parte de cima para ela não crescer. Ou o contrário, quando está crescendo muito, a gente trabalha fazendo com que a parte de cima se adiante. Então a gente consegue evitar que lá na frente, após o período de crescimento, não dá mais para fazer essa ortopedia funcional. Aí você tem que partir para a cirurgia ortognática, que já é bem mais traumática, né? Tem aquelas lentes e facetas de porcelana, é muito usado isso aí para estética, né? Sim, fica muito bonito, né? Isso é um recurso relativamente moderno, né? Os artistas usam muito isso aí, né? Não só os artistas, Fábio. Tá todo mundo usando porque o sorriso, o pessoal entendeu que o sorriso é tudo, né? Você, inclusive, me mandaram um WhatsApp, né? Um desenho de um sul-coreano. Ele pega quadros de artistas que não estão sorrindo, né? Com um olhar, um determinado olhar. E ele coloca o sorriso dele, ele vai colocando o sorriso dele nesse quadro, na boca da pintura, e os olhos vão ficando diferentes. Entendi. Com os dentes mais bonitos, o olhar fica mais bonito. Então ele conseguiu provar a importância de um sorriso bonito, né? É tudo, né? Então não são só os artistas. E tem que ter algum cuidado com essas... Sim. Ela estraga, quebra, como que é o negócio? Primeiramente, existem diferentes materiais para se fazer essas lentes ou facetas de porcelana, né? Que fala lentes de contato, é quando é feito com ela muito fininha, parece lente de contato ocular mesmo. Certo. E a faceta é quando ela é um pouquinho mais espessa. Você pode fazer ela de resina ou de porcelana. E existe ainda a remodelação estética direta, com resina direta, onde você vai diretamente na boca com essa resina de obturação e você vai remodelar os dentes. Eu, particularmente, gosto muito do material feito de porcelana, porque... Ele dá um efeito estético melhor ou ela é mais durável? Também, tudo. Porque né? o brilho dela é o brilho do vidro, que é muito parecido com o esmalte dental natural. O brilho dela é perfeito em relação a um dente natural. Ela não precisa de estar dando polimento. Ela é biocompatível com o tecido gengival, ela não irrita a gengiva como a resina às vezes acontece. Ela não precisa de tomar tanto cuidado na mordida porque ela é mais resistente. Claro que tem que tomar cuidado, você não vai pôr 20 lentes e sair mordendo osso de galinha, né? Mas ela é muito mais resistente do que a resina. E no final das contas, com tudo isso, ela economicamente é mais caro para fazer, porém a durabilidade vale a pena porque ela acaba se tornando o custo-benefício dela mais alto depois. Doutor, assim, para a população em geral, de quanto em quanto tempo a pessoa tem que procurar um dentista? Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Toda a classe odontológica costuma recomendar que de 6 em 6 meses vá fazer, tá? Tá correto. Agora, tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que cuidam muito bem dos dentes e tem pessoas que deveriam ir todos os meses ao dentista porque não tem cuidado nenhum, né? Certo. Então, isso daí varia muito primeiro do tipo de tecido que essa pessoa tem, dental e gengival. Segundo, os cuidados que ela tem, né? Então, é necessário que a pessoa faça o acompanhamento com o dentista e esse vai instruir de quando em quando é melhor para aquele determinado indivíduo. E assim, o senhor tem várias pós-graduações. Quantas pós-graduações, especializações você tem nessa área? Na verdade, você falou umas a mais aí, tá? Eu não sou especialista, eu sou atuante na área e tenho cursos de pós-graduação, mas não sou especialista em dentística, se eu não me engano, que você falou aí, e mais uma ou outra. Na verdade, eu fui professor de cirurgia e traumatologia, né? Anatomia, cirurgia oral menor, anestesiologia, sou especialista em harmonização orofacial.
especialista em implantodontia, sou especialista em ortodontia, ortopedia dentofacial, radiologia e imaginologia, metodologia didática de ensino superior e sou habilitado em laser terapia e sedação consciente. Tá? É que na periodontia eu atuei minha vida inteira, fui monitor, mas não sou especialista. Aumentou muito seu campo de trabalho com esses cursos todos? Obviamente, né, Fábio? Muito mesmo? Sim, porque vamos fazer aqui, eu posso estar... Vou tentar fazer aqui um parâmetro com a arquitetura, não necessariamente acertando, tá? Para você poder entender. Então. Vamos lá. Vamos lá. Você está querendo arquitetos saber... e engenheiros. Dr. Bonatti vai falar sobre arquitetura agora. Entendido no assunto né? Vamos lá. Pelo visto você está querendo saber da vantagem de fazer tantos cursos, né? De tantas áreas. Porque normalmente o dentista ou fica com o conhecimento que aprendeu durante a faculdade e trabalha a vida inteira com isso, ou parte para aprender melhor alguma coisa, alguma área, ele vai e faz uma especialização. Um ou outro fazem 2 ou 3, né? Eu fiz mais. Por quê? Primeiro, você me perguntou, aumenta sim o campo de trabalho. Essa é uma das razões. E segundo, que dá conforto e confiança ao paciente. Então, e terceiro que você gosta, né, doutor? Terceiro que eu gosto de estudar. Então, fazendo a analogia à arquitetura, seria mais ou menos o seguinte, olha só, vou falar besteira, coisa de leigo. Tá certo. Mas, por exemplo, você faz a faculdade de arquitetura e abre seu escritório e o cliente te procura, fala, Fábio, eu preciso fazer uma casa, quanto tempo você vai levar e quanto você vai me cobrar? Você liga para o engenheiro que faz o cálculo estrutural, calcula os pilares, as vigas, a ferragem, fala, fulano, quantos dias para calcular isso para mim e quanto você vai me cobrar? Aí você liga para o que faz hidráulica elétrica, engenheiro de hidráulica elétrica, fulano, quantos dias para me entregar e quanto você vai cobrar? Aí você liga para o outro que faz análise de solo lá e fala... Isso. Aí você vira para o seu cliente depois e fala, olha, eu vou demorar 60 dias para te entregar e vai ficar R$20 mil essa planta, um exemplo. Isso. Tá? Porque você pegou o preço de todo mundo ali e tal. Aí você resolve fazer uma pós-graduação em... cálculo estrutural. Você se torna especialista em cálculo estrutural e não precisa mais mandar para aquele engenheiro. Aí você faz uma outra especialização em hidráulica elétrica. E você faz uma outra em solo e uma outra em não sei que área mais. E você, com todo esse conhecimento, você vira para o seu cliente e fala, te entrego daqui a 3 dias pelos mesmos R$20 mil. Entendi. Porque você sabe fazer então, tudo, o seu cliente não precisa esperar pelos outros. Vamos fazer aqui uma analogia agora com a odontologia, né? Voltando para a odontologia nessa analogia. Vamos simular um caso aqui de um paciente que, depois de trabalhar a vida toda tal, fala, não, agora eu mereço fazer um tratamento com especialistas. Então ele tem que, vamos uma hipótese, tá? Um hipotético. Ele precisa fazer um implante. Ele vai, marca uma consulta com o implantodontista, espera alguns dias, paga aquela consulta, o implantodontista vira para ele e fala, o espaço está muito pequeno para 2 dentes e muito grande para 1. Então você vai ter que ir a um ortodontista. Aí você vai, liga, espera o dia da consulta, paga outra consulta, o ortodontista vira para você e fala, agora você tem que ir no Instituto de Radiologia que eu preciso das radiografias e tal. Aí você vai, espera uns dias, paga essas radiografias, faz, volta para o ortodontista, mas um mandando para o outro, né? Mas lá no laudo está escrito que você tem que fazer um canal, o radiologista viu que você tem que fazer um canal, você tem que fazer periodontia, que você tem que cálculo subgengival, tem que fazer periodontia, você tem cárie e você tem... Aí você vai e marca com o periodontista, paga a consulta do periodontista, espera ele poder te atender. Aí você vai no especialista em dentística e vai fazer a restauração, você vai no endodontista. Aí depois de tudo pronto, você volta para o ortodontista, ele põe o aparelho, você fica lá 1 ano, 2 ou 3, o que for,
E nisso dá de novo mais caro. Eu vou atrás do Rogério. Isso dá de novo mais caro, mais problema periodontal e etc. O Rogério resolve tudo pra nós aí. Quando você volta terminou tudo, você volta pro implantodontista, ele vai e faz o implante, mas ele não faz a prótese sobre o implante, ele te manda para o protesista. Você imaginou a saga, né? Então, a gente tenta minimizar esse anda-anda do paciente. Esse percurso, né? Esse percurso todo, né? E outra coisa, eu além de atuar em várias áreas, eu procuro marcar sempre um horário estendido. Eu não tenho esse negócio de marcar meia hora, 1 hora para o paciente. Primeiro que só minha consulta dura mais que isso. Então, vai ficar a tarde inteira, como você está falando. Não, então, se ele tem um determinado serviço que dá para fazer tudo numa tarde, ou pelo menos uma grande parte dele, aproveitando a mesma anestesia e tal, eu já marco e faço o que dá numa tarde, ou numa manhã, ou num dia inteiro. Eu recebo muitos pacientes do interior que só me ligam e falam: Rogério, eu vou estar aí a semana que vem. Eu deixo 3 dias para ele e para a família dele. E já resolvo logo a vida resolve deles. Tudo, né? Se não der para resolver tudo, porque depende de protético, essas coisas. Tem bastante paciente de fora, doutor? A gente recebe. Eu tenho alguns casos de pacientes que já se mudaram de Cuiabá e vêm a cada 5 anos, traz a família para a gente olhar. Então tem tudo isso. É um vínculo de 35 anos em Cuiabá, né, Fábio? Na verdade. Segunda parte do Arquitetando Cuiabá. Tá. Doutor, você aceita um bombom? Não, Fábio, obrigado. Não quer nenhum? Não. Doutor, eu fiz essa pergunta. Por que tem mães que falam que a criança não pode comer bala, não pode comer bombom, que estraga os dentes, vai perder todos os dentes da boca? Tem isso aí? Eu acho que é porque tem mãe que não gosta de ver o filho feliz. Judiação, né, doutor? Isso, deixa a criança ser feliz, depois escova o dente dela e passa fio dental. Doutor, qual que é a diferença de pós-graduação, habilitação, atualização, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado? Tem mais coisa aí, doutor? Tanta coisa, né? Essa é uma curiosidade que muita gente tem e pouca gente sabe, né? Realmente é complicado. Pós-graduação é todo curso que você faz depois de estar graduado, depois de estar formado. Tá? Mas é curso simples ou cursos avançados? Normalmente, para você falar que tem a pós-graduação em alguma área, tem que ser um curso de longa duração, né? Senão fica até chato, né? A outra que você perguntou, atualização? Isso. Atualização é assim, vamos supor, você quer instalar aparelhos, mas não quer ser um especialista. Por quê? Porque demora 3 anos de estudo. Então você faz a atualização, que é assim um curso de menor duração, mais voltado para a parte prática, tirando um pouco das teorias, enfim, vamos dizer assim, um resumo. Seria mais ou menos isso. Só que você não pega título de especialista. Você não pode escrever no seu cartão que você é especialista. Entendi. Que até é outra coisa que confunde muito o leigo, é porque ele passa numa placa e ele vê lá todos os nomes de todas as especialidades, periodontia, endodontia, ortodontia, ele acha que o camarada é especialista naquilo tudo. E não. Não é. É só atualização. Às vezes nem isso, porque ele tem o direito de escrever o nome da especialidade. Ele não pode escrever que é especialista. Ah, tá. Agora, se lá tiver escrito especialista em tal coisa, especialista, aí ele é especialista. Aí ele tem que provar. Isso, aí ele tem que provar. Ele tem que. Para ele, se ele escrever. E principalmente se acontecer algum problema com o paciente, né? Aí... Se ele escrever no cartão ou na placa que não ele vai sofrer penalidades do conselho. Então, o camarada que fez a atualização, voltando para sua pergunta, ele aprende a fazer melhor do que o clínico geral, tá? Mas
não é o mesmo tempo de curso que teve um especialista, né? A outra que você perguntou, a atualização... Especialização. Especialização. A especialização, como eu falei, ela é mais demorada, ela é mais longa, e você tem, normalmente dura de 2 a 3 anos, onde você vê uma gama enorme de pacientes, você trata muitos pacientes, né? Você falou em habilitação, né? A habilitação, da mesma forma que a atualização, ela é um curso um pouco mais curto do que a especialização, e ela se enquadra nas áreas que ainda não existe uma especialização. É como se fosse uma atualização, só que a atualização é de uma área que já existe. Por exemplo, tem gente que faz atualização em ortodontia, já existe a especialidade ortodontia, ele fez um curso mais resumido que se chamou atualização. Então ele é atualizado em ortodontia. Mas, por exemplo, laser terapia, não existe essa especialidade. Então eu fiz esse curso como se fosse atualização, mas como não existe a especialidade, eu sou habilitado naquela área. Então, quando surgir a especialização, eu já estou bem próximo de pegar o título de especialista. A laser terapia? Laser terapia. Não tem especialização. Não existe especialista, dentista especialista em laser terapia. Por que não existe isso aí? Porque não existe a especialidade. Entendi. O conselho não criou essa, né, especialidade. O mesmo acontece com a sedação consciente por óxido nitroso. Eu sou habilitado, eu não sou especialista. Porque não existe, porque né, esse não curso, existe, né, a especialização. Entendeu? Quando criarem essa especialização, eu entro com o meu comprovante de habilitado e com as minhas comprovações que eu tratei isso durante tantos anos, eu posso vir a ser especialista sem precisar fazer a especialização. Entendi. Entendeu? Agora, você falou do mestrado, né? Isso. A diferença do mestrado para a especialização é o seguinte: a especialização te prepara muito bem para teu consultório, para você fazer... O senhor fez mestrado também? Para pôr a mão na massa. Não, eu não fiz mestrado porque eu vou explicar a diferença agora. A especialização, você vai fazer, por exemplo, uma especialização de ortodontia. Durante os 3 anos, eles vão dar para você 15, 20 pacientes para você tratar. E se você vai fazer o mestrado em ortodontia, às vezes você não trata nenhum paciente. Ou, em alguns casos, trata 1 ou 2 ou 3. É muito menos a mão na massa do que a especialização. Você pega muito mais teoria e você pega pesquisa. Então, o mestrado é muito voltado para ensinar você a dar aula de um determinado assunto e pesquisar materiais ou tratamentos naquela área. Então, por exemplo, você entra no mestrado, você vai pesquisar que tal material é mais confiável, é melhor de trabalhar do que tal material na ortodontia. É mais a parte teórica, né? A parte de dar aula, né? Só pesquisando aquilo, entendeu? Você não está tratando o paciente como na especialização. E eu, como gosto de saliva e sangue, gosto de tratar paciente, sim, eu fiz minhas pós-graduações todas a nível de especialização, onde você aprende a tratar o paciente. E na graduação? Aí, na sequência que você me perguntou, então, depois do mestrado, depois de ter concluído o mestrado, você pode fazer o doutorado. Certo. Que é continuação de pesquisa. Tá? Mas já é bem mais avançado, né, ou não? É mais demorado e você vai pesquisar alguma coisa mais profundamente. Tá? Você vai pesquisar um novo material. Quando fala que a pessoa tem doutorado, ela é bem mais respeitada no mundo acadêmico? Depende do que. Na academia, sim, em termos de faculdade, em termos de dar aula, né, de lecionar, sim. Mas não significa que a nível de consultório ela seja melhor que um especialista. Entendi. Entendeu? Eu mesmo conheço uma pessoa que ela tem pós-doutorado em cirurgia e traumatologia. O pós-doutorado é o quê? Mais depois do doutorado. Mais ainda? Mais depois do doutorado. Mais? Sim, mas na mesma linha de pesquisa, né? Sei. Então ela tem tudo isso. Só que aí eu falei, opa, então bora montar uns cursos, né, de cirurgia e traumatologia e tal. Ela virou para mim e falou: Rogério, só se eu ficar na teoria e você na prática, né? Você cuidar da clínica, porque eu não sei extrair dente, eu não sei fazer nada de cirurgia. E tem pós-doutorado, né? Então,
Assim, não é voltado... É mais pesquisa, né? É mais pesquisa. Não é para atuar com o paciente, né? Exato, não é para isso. A especialização, sim. Então, por isso que eu sempre dei preferência à especialização, né? Porque eu gosto de tratar paciente. Tá, e na graduação? Na graduação, quando você está fazendo o curso, você tem muito paciente para você testar essas coisas? Porque parece que as universidades, elas mandam as pessoas mais carentes para ir lá fazer o trabalho com vocês, para vocês irem pegando experiência, né? Sim, as pessoas de menor condições financeiras procuram os cursos, não só de graduação, mas também de pós-graduação, para serem pacientes desses cursos, porque costuma se cobrar apenas o material e na graduação nem isso. Então, quem vai se tratar numa faculdade, né, numa graduação, não vai pagar nada. Tá? Vai estar se tratando com os alunos que estão aprendendo nesses pacientes. Isso é muito importante para os alunos, para a odontologia, para a carreira, porque você tem que aprender na boca de alguém. Né? Mas aprende bastante, faz muito? Pô, poucos procedimentos. Bom, olha, vou falar do meu tempo de 40 anos atrás. Né? A gente tinha o que nós chamamos de serviço mínimo, trabalho mínimo da clínica. Existe a cadeira chamada policlínica ou clínica integrada, onde você ali tem que fazer tantos canais de tantos dentes, tem que fazer tantas extrações, você tem que fazer uma dentadura, um par de dentadura, uma ponte móvel, uma coroa com pino, 5 obturações, você tem aquele mínimo que a gente chama a ser cumprido, tá? Isso aí na graduação. Então a graduação vai te dar uma noção da odontologia. Você vai ter feito um pouquinho de cada coisa. Aí, se você quiser aprender mais a fundo para o consultório, você vai para uma especialização ou para uma atualização, né? E aí você vai aprender aquilo profundamente, porque você vai ficar 2, 3 anos estudando só aquilo, né? Aí só aquilo que eu digo naquele curso, né? Porque no nosso curso nós temos uma vantagem em relação ao curso dos médicos. O nosso curso é mensal, então você tem lá tipo uma semana por mês só, você tem outras 3 semanas para trabalhar. Isso é bom porque você não deixa de praticar as outras coisas enquanto está aprendendo uma. Entendi. Né? Mas você vai aprender profundamente aquela que você está fazendo a especialização. Basicamente é isso. Deixa eu dar uma olhada só se tá tudo ok. Que eu corto, né? Só se faço várias coisas. Tá gravando, beleza. Doutor, você que já foi professor, né? Já foi professor. Você consegue perceber que determinado aluno não tem talento? Tem isso lá, você já olha assim, esse aí não nasceu pra profissão, ele não tem talento, ele não gosta do que tá fazendo, dá pra sentir isso aí? Tem uns que dá pra perguntar, você não gosta de futebol, cara? Vai jogar bola, meu irmão. É brincadeira. Sei. Não, mas é assim, todos que saem da faculdade acabam sabendo alguma coisa, sabendo o mínimozinho. Por quê? Senão não passaria de ano, né? É claro que com tantas novas faculdades que abriram, e sempre tem umas que gostam de passar muito facilmente o aluno que não aprendeu, mas vamos dizer assim que pelo menos uma noção ele sai, né? Mas também não dá para dizer assim que saiu preparado, todo mundo saiu preparado como deveria. Para né? trabalhar, como né? deveria, né? Principalmente com agora essa história de EAD aí que ainda veio para... E tem isso aí? Não totalmente, mas tem muitas aulas que são EAD. Já tem tá muito misturado já, né? Não digo todas as faculdades, mas boa parte delas já tem isso, né? Eu acho particularmente... Principalmente na pandemia, né? Que não podia ir, passou 2, 3 anos aí, se a pessoa sempre frequentar, né? Inclusive, eu larguei meu curso de gastronomia, que eu fiz faculdade de gastronomia. Só que eu não terminei. Mas fez quanto tempo? 1 ano, pelo menos? Eu fiz 1 ano, porque o segundo ano era para ir para cozinha, sei. Ia ser EAD.
Eu falei, não é brincadeira, né? É por causa da pandemia, né? Falei, você não vai aprender a cozinhar nunca, né? Desse jeito. Então, se comida você não acha legal fazer EAD, como é que você vai concordar com a odontologia EAD, né? Então, eu não sou muito fã, tá? Mas existe. Eles querem fazer isso para todos os cursos, né? E nessa pandemia, eu, pelo menos na minha opinião, né? Caiu o nível dos profissionais, vai cair muito, né? Vai sair muita gente fraca por causa dessa pandemia aí. Estamos torcendo para que não ocorra, né, Fábio? Porque mas já ocorreu, né? Eu sou entusiasta da odontologia. Você quer ver assim meus olhos brilhar quando alguém fala, doutor, entrei numa pós-graduação ou numa especialização. Porra, é o que deixa a gente feliz, né? Quando a moçada mais jovem ver que eles estão se interessando, que eles estão querendo aprender mais, é a maior satisfação que a gente tem. Mas, por exemplo, nessa pandemia ficou 2 anos, né? Basicamente 2 anos o pessoal estudando em casa. Ali foi 2 anos jogado no lixo, né? Não se aprende muito isso na teoria, né? Pelo menos na área de saúde eu acho que devia ser um pouco mais restrito isso. E a parte de radiologia e imaginologia? Como que é isso aí? Radiologia... você estuda raio-x, né? Essas radiografias, né? E a imaginologia são as demais imagens, né? Tomografia computadorizada, ressonância magnética. Você tem então as outras áreas. A vantagem de você fazer a pós-graduação ou a especialização nessa área é porque ela te dá um suporte muito grande para todas as outras áreas, né? Você tem aí uma coisa que você estar enxergando, você está conseguindo enxergar uma lesão ou uma situação qualquer, você não está precisando esperar o radiologista falar para depois você conseguir enxergar, né? Você poder acreditar nos seus olhos, né? Você saber fazer o seu planejamento baseado naquilo que você tem conhecimento, que você viu e não na opinião de um terceiro, né? Eu acho isso, eu pelo menos gosto disso, né? Eu gosto de ter minha própria opinião, né? Então eu sou especialista em radiologia e imaginologia. E essa aparelhagem, você pretende ter lá no seu escritório? Como é que é? Porque então, é caro, né, esses aparelhos? É muito caro. Eu tinha, em todas as minhas clínicas, eu tinha o raio-x panorâmico. E sempre eu que fiz toda essa documentação ortodôntica, eu fazia para mim e em determinadas clínicas eu fazia para fora também. Mas hoje eu não estou mais tendo esses mais sofisticados, só aquele básico, né, o raio-x básico, porque de uns tempos para cá eu estou mais concentrado em pegar menos pacientes, tá? Isso. Selecionar mais os pacientes. Aí você não, com esse volume diminuído, você não vale a pena você ter um aparelho tudo, né? Muito caro. Um aparelho de tomografia custa R$1 milhão. E o retorno é muito demorado, né? E eu não quero muito movimento também, né? Então eu teria que ter muito movimento para valer a pena, e eu não quero, né? Mais muito movimento como já tive, entendeu? Meu avô foi protético, né? E o sonho dele era que eu não fosse arquiteto, que eu fosse dentista. Meu irmão não mexia com informática, todo mundo fosse dentista, né? Aí tem ele fazia aquelas dentaduras móveis, né? Aquela que cai até da boca, assim, a pessoa. E tem a dentadura fixa. Como que é essa tecnologia de dentadura fixa? Já tinha no tempo do meu avô lá atrás? Eu acho que não, né? É porque essa dentadura fixa, ela é presa em implantes dentários, né? E como eu disse, os implantes existem desde de 1800 e bolinha, né? As tentativas empíricas de implante. Mas o implante mesmo pegou assim, foram nas últimas décadas aí que ele teve realmente aquele boom, né? Porque melhorou muito o material, né? Depois do advento do titânio e dos cursos mais voltados, principalmente com o suporte da periodontia, que é uma área que ninguém dá muito valor, porque a periodontia é a viga baldrame e os pilares da odontologia, eles não aparecem, né? Então
A periodontia cuida da gengiva e do osso, do tecido de suporte, tecido periodontal que não aparece, que está escondido. A pessoa se preocupa só com a coroa do dente, que é a parte que aparece, né? Então a periodontia tem dado um suporte muito grande na atualidade à implantodontia, porque ela está conseguindo devolver uma gengiva em volta do implante muito parecida com a gengiva natural, coisa que não tinha antes. Consegue acabar com aqueles abaulamentos em volta do implante a nível ósseo, que a gengiva faz uma depressão ali. Quando você extrai o dente, o osso perde, né? O pessoal fala murcha, né? Então fica abaulado. Aquela depressão, você com o auxílio da periodontia perimplantar, da periodontia estética, plástica gengival, enxertos, você consegue hoje resultados fantásticos no implante através da periodontia. E respondendo a sua pergunta dessa dentadura fixada em implante, se chama protocolo. Então, quando fazer, quando não fazer. Então, a pessoa, para fazer um protocolo, para ter essa dentadura fixada no osso, ela não precisa ter só condições financeiras. Tem que ter condições ósseas, né? Tem que ter uma saúde geral boa. Então, vamos falar assim, é excelente, mas não é para todo mundo. Né? Tem que analisar cada caso, né? Assim como tem bocas que você consegue fazer dentaduras maravilhosas, que não precisa ficar fixada no osso. Entendeu? Entendi. Então vai depender do tipo de osso, do tipo de movimento, do tipo de músculo, do tipo de padrão de crescimento, depende de saúde geral. Mas é bacana, porque a pessoa que tem aquela dentadura bailarina, né, que fica sambando na boca, ela vai ter ela fixada, né? Entendi. Mas também é aquela história, virou febre e tudo tem que tomar o cuidado com a indicação correta, né? Não é assim que todo mundo, opa, vem pra cá que eu vou fazer em você de qualquer jeito, não. Às vezes você não é paciente para aquilo e a pessoa acha que dá para fazer, né? E o tártaro, né? O que o tártaro faz com o dente, né? O tártaro... O que é o tártaro? O tártaro, ele é uma pedrinha de sais, né? Igual tem a pedra de rim. Mas não é bactéria? Não tem a pedra de rim? É mais ou menos igual, tá? Ele se deposita ali nas regiões, principalmente onde tem o esguicho de saliva para dentro da boca. Então você tem determinadas regiões que esguicham a saliva, que tem as glândulas salivares. Eles esguicham, e nessa região e na região onde fica acumulado, que faz aquela pocinha de saliva, a saliva é mineralizada. Esses minerais, eles se decantam, obviamente, porque são sólidos, e ficam ali ao redor do dente. Aí eles começam a penetrar no sulco gengival. Então você tem o tártaro subgengival, o tártaro supragengival, que é o que está na coroa. E aí você tem que tirar, né? Isso. Se você não tira, ele começa a competir com o osso. E ele começa a provocar ali, junto com as bactérias que se acumulam ali, eles começam a provocar uma agressão ao osso. E esse osso começa a correr dele, ele começa a regredir. Regride o osso, regride a gengiva, porque a gengiva é o tapete do osso. Entendi. Então você começa a ficar com a raiz exposta. Então isso aí é o primeiro passo. Pode chegar de amolecer os dentes, né? Sim, porque se o osso está correndo, a raiz está ficando exposta, você tem menos suporte. Aí já vai dando gengivite, essas coisas, gengivite, né? Que passa para periodontite, que passa para aquela doença que antigamente se chamavam de piorreia, né? Que perdeu todos os dentes por causa da piorreia. Na verdade, não é que se chama ainda, é que está meio em desuso o termo, mas é o que faz você perder os dentes. Aí que entra a importância da periodontia, né? E esse também fala que o clareamento dental, ele dá uma enfraquecida nos dentes, né? E tem gente que até bota bicarbonato para clarear, já viu essas coisas? Sim, tem sim. A gente usa no consultório o jato de bicarbonato, né? Certo. Por quê? Porque ele é abrasivo, ele vai fazer aquela limpeza superficial. E depois, no consultório, a gente faz o clareamento. A diferença do clareamento caseiro para o do consultório é que o nosso tem 35% de ácido e ainda é fotoativado, né, por
que o pessoal fala laser, clareamento laser, na verdade não é laser, ele é um LED, né? É uma lâmpada que dá mais potência àquele gel, quer dizer, faz aquele gel funcionar melhor, e você faz isso com muito cuidado para não queimar os tecidos em volta, tecido gengival, você usa os protetores, depois você usa o dessensibilizante, você toma uma série de cuidados, mas dizer que ele não provoca nenhum tipo de agressão, eu estaria mentindo, porque ele provoca uma descalcificaçãozinha. O senhor faz clareamento também? Faço, obviamente, eu faço tudo de estética, né? Eu não Isso. posso deixar de fazer clareamento. Então provoca uma descalcificaçãozinha, e aí depois, é por isso que nos primeiros 10 dias, principalmente, você tem que evitar ao máximo tudo que é colorido, vinho, chá, café, Coca-Cola. Por quê? Porque vai ficar muito mais fácil de entrar ali, porque foi desmineralizado, né? Então eu não aconselho fazer com muita frequência como querem. Tem gente que quer fazer todo mês, eu acho isso um absurdo. Tá? Tem gente que faz todo mês. Que quer fazer todo mês, eu não faço, porque eu sou contra agressões, né? Certo. Então, eu acho que é melhor você fazer uma vez por semestre ou por ano e cuidar melhor. Mas quem que busca mais esse tipo de tratamento? É o público feminino ou masculino? Quem que é a grande maioria? Eu tô para te dizer que hoje o público masculino cresceu muito mais do que o feminino. O feminino era grande e o masculino pequeno. Hoje está quase pareado a procura pela estética, tanto dos homens, quase tanto que das mulheres, viu? Cresceu demais a procura masculina. Todo mundo quer ser bonito, né, Fábio? Mas aí eles deixam de tomar café, até a gente que é feio quer ser bonito. Deixa de tomar café, deixa de tomar vinho, tudo pra ficar o dente clarinho, né? Tem que tomar certos cuidados, não tem como. Tá, mas vamos lá. Doutor, o que é disfunção de ATM? Aquela dor no ouvido, né? Que parece que a pessoa tem, né? Disfunção da articulação temporomandibular, ou seja, a mandíbula, ela se encaixa no osso temporal, numa fossa glenoide do osso temporal, numa cavidade, ela se encaixa ali. Então é uma articulação como você tem no joelho. Mas assim, tem muitas pessoas que têm essa disfunção de ATM. Então, cada vez aumentando mais, porque ela está muito relacionada. Tem a parte mecânica, que é a parte de oclusão, mas está muito relacionada à parte emocional. E quem não tem hoje em dia estresse, ansiedade, depressão, está aumentando muito. Ainda mais, a gente por saiu exemplo, da área rural, vem para a cidade, com né? esse E aquela trânsito, pressão, né? Trânsito, pressão, carga horária, aspirações. Porra, antes você se contentava com um Fusquinha, meu. Agora um Jaguar, você compra o Jaguar, daí 2 anos não tá bom mais, entendeu? Então, tudo isso faz com que você aperte na mordida. Tá? Você provoca um apertamento nos dentes, principalmente em horário de não vigília, quando você está dormindo. O que esse... quando está dormindo, principalmente, acontece isso? Não, o tempo todo, mas quando está dormindo é mais. É mais? É que durante o dia você se fiscaliza um pouco. Você se pega apertando, você... que durante a noite fosse menos? Isso. Não. Porque a pessoa está mais relaxada. Então, e por que você aperta? Porque os dentes fecham o circuito de força do corpo. Ninguém tem força de boca aberta. O saqueiro não pega um saco de cimento de boca aberta. Ele precisa apertar na mordida. O boxeador aperta na mordida para poder dar um soco forte. Para poder ter mais um tempo de reação, né? Então, frente ao seu problema emocional, inconscientemente você aperta os dentes, para ficar mais forte que o problema. E como que você aperta os dentes? Você eleva a mandíbula para poder apertar, porque essa parte é fixa, a parte móvel é a de baixo. Sim. Então você comprime subindo a de baixo, a mandíbula. Quem faz isso? O músculo masseter, pterygoide medial e as fibras anteriores e médias do temporal. Como que eles fazem isso? O músculo funciona encurtando, né? Então quando ele encurta, ele leva a mandíbula para cima. Como você, por exemplo, numa barra, para você ficar pendurado na barra, você fica com o músculo contractado. Isso, e nisso ele fica encurtado. Você imagina você ficar a noite inteira assim.
Isso aqui vai machucar essa musculatura. Vai começar a arrebentar. Então, esse músculo, quando ele está contractado, ele não respira e não efetua as trocas metabólicas. Aquela história da bomba de sódio e potássio não funciona. Então, acumula ácido lático nas fibras musculares, que são os sarcômeros, e isso vai provocando um encurtamento desse músculo e um infartamento desses músculos. Então, isso aí vai causar muita dor depois. Enrijece, encurta e dói. Além disso, quando ele fica mais curto, ele comprime mais a articulação. Nessa articulação entre o côndilo, que é a cabeça da mandíbula, e a fossa glenoide, tem um disco articular, um menisco, igual do joelho. Ele fala: jogador tirou o menisco, não joga mais bola. Ele tirou fora a proteção entre os dois ossos. O colchãozinho que existe entre os dois ossos. Então, lá na articulação temporomandibular, a gente tem um colchãozinho desse que parece aquela antiga bala soft que proibiram, que as crianças engasgavam com ela. Ela é como se fosse uma câmara de ar. Ela tem as bordinhas para cima, as bordinhas para baixo, e o côndilo trabalha ali. E de ficar apertando muito tempo, às vezes fura aquele meio, ou de ficar apertando com a boca torcida de forma errada, você às vezes quebra aquela parte mais alta que tem em volta. Aí quando você abre a boca, você não segura mais o côndilo, porque quem segura o côndilo mantendo ele são os ligamentos, os músculos e esse próprio formato aí do disco. Então, se ele quebra aquela borda, ele faz uma hiperexcursão quando você abre a boca ou quando você joga a boca de lado, para a direita ou para a esquerda, enfim. Quando você está mastigando ou trabalhando com a boca, falando, você começa então naquela parte furada a bater osso com osso, aí você ouve aqueles estalos. Você às vezes tem o trismo, que não consegue abrir a boca porque essa musculatura está tão infartada que você não consegue abrir a boca. Ou você abre a boca e não consegue fechar. E a dor de ouvido? Por que você vai no otorrino achando que é dor de ouvido? E não chega lá, ele fala que não é e manda você de volta. E manda pro dentista. Porque existe um nervinho que sai lá do ouvido. E dói. Dói, mas na verdade é que esse nervinho saiu lá do ouvido e ele vem se meter de enxerido ali na articulação. Mas é aquela dor insuportável mesmo, de dor de ouvido mesmo? É dor feia, mas não é no ouvido, né? É no nervinho que saiu do ouvido mas e entrou na articulação. Você vai sentir lá no ouvido. E no ouvido tem 3 ossinhos, os menores ossos do corpo, chama-se bigorna, estribo e martelo. Eles trabalham, tem esses formatos. Eles trabalham assim, se movimentando entre eles, se acomodando entre eles. E quando esse nervinho timpânico aí, ele vai e é comprimido lá, ele faz alterar essa movimentação, e isso aqui faz você ter também a labirintite. E faz doer o ouvido, dá o zumbido, né? Então a pessoa vai no otorrino e não é para tratar com a gente. E depois que chega nesse ponto aí, só remédio forte? Aí o tratamento da disfunção é uma coisa que eu faço há 40 anos e gosto muito. Porque antigamente quem fazia era o pessoal da cirurgia, que eu sempre fui da cirurgia. Depois, o pessoal da ortodontia, no meu tempo, quando eu fiz a especialização de ortodontia, era 3 em 1. Era ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares e disfunção de ATM, tudo junto. Hoje são 3 cursos separados. Já separou e especializou mais também, né? Então quem trata a disfunção de ATM são os dentistas que têm mais conhecimento de oclusão e desoclusão. Certo. Que no caso, o bucomaxilo, o ortodontista, o protesista, que é o especialista em prótese, é diferente protesista de protético, tá? Certo. Protesista é o dentista, especialista em prótese. Protético é o técnico. E que sabe bem menos, né? Especialista de disfunção de ATM. Que sabe bem menos. Né? Ele não estudou nada, né? Ele simplesmente aprendeu a fazer a parte prática, né? Certo. Estudou alguns cursinhos da parte técnica ali. Bom, então, o tratamento da disfunção de ATM, ele é multidisciplinar, porque às vezes envolve psicólogo, né? E pode ser com farmacologia, associado a laser terapia, associado a fisioterapia,
e associado a ajuste oclusal, a oclusão, tá? Então, o tratamento da disfunção, quando ele está numa fase aguda, a gente usa uma placa para mentir para a musculatura que a oclusão tá boa, quando a culpa é mais da oclusão. A gente mente com essa placa que foi tudo resolvido, trata a musculatura com laser terapia, com fisioterapia ou com drogas, né, com medicamentos. Às vezes precisa fazer infiltração de gel intraarticular, às vezes precisa fazer anestesia intraarticular quando a dor é absurda. Então o tratamento varia de acordo com o grau, com o estágio que está aquela disfunção. Tá? E é um tratamento caríssimo? Como é que é essa parte, Fábio, financeira? A gente não pode falar em preço na área de saúde, tá? Sei, a gente é proibido, mas é assim, o tratamento básico fala assim, a pessoa chegou lá com dores e tal, mas você percebe assim que não é, vamos falar assim, tá na fase aguda, mas é fácil de reverter. A gente normalmente faz 5 sessões, né? Faz a placa, faz 5 sessões de laser terapia. Isso aí não existe plano de saúde, não existe nada. É difícil. E nessas sessões a gente vai ajustando essa placa, porque ela vai mudando, à medida que a musculatura vai melhorando, essa placa precisa ser reajustada também. Então é um tratamento básico aí que resolve 90% dos casos, né? Então a pessoa, quando é um problema muito mais sério, claro que você precisa de outros cuidados. Não, assim, a dúvida assim, é um tratamento acima de 100 mil reais? Não, nada disso. Não, Ixi, né? Não é tão assim também. Não, tão complicado, né? Se fosse, coitado do povo, né? muita gente tem a disfunção de ATM e não sabe, né? Porque não conhece, né? E às vezes vai no otorrino e o próprio otorrino também às vezes passa batido, né? Mas aí com o tratamento... paliativo. Fazendo um tratamento já melhora bem a qualidade de vida da pessoa. Mas você não cura. Você é um tratamento paliativo. Mas tipo assim, é um tratamento que você tem que dar manutenção, ficar com acompanhamento constante o resto da vida, né? Ou não? Não, talvez não do profissional. Um cuidado seu em diminuir o estresse, diminuir você fazer, a gente ensina depois para dar a manutenção que a gente chama de home care, a gente ensina a fazer as massagens, e se precisar, um caso que começar a querer agudizar, a gente já ensina o remédio que tem que tomar, para não ter que estar voltando frequentemente lá. Agora, diminuir o estresse é fundamental. O grande problema hoje, Fábio, sabe o que é? Certo. A pessoa entrou num nível de competição em termos de ter as coisas, que é coisa absurda. Mas eu acho que essa competição é mais na juventude, assim, até uns 40 anos, não é? Depois a pessoa vai desacelerando um pouco, né? Eu não sei. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito ansioso, mas assim, não era... Essa ansiedade não é tanto com matéria, sabe? Eu sempre tive ansiedade com tudo, mas hoje o senhor está mais tranquilo, né? Sim, você está mais tranquilo, porque você aprende que você não vai levar nada pro caixão. Isso. Né? Não adianta também você ter muito conhecimento e não ensinar ninguém, que eu também... Você fala, por que você tem tantos estagiários, você ensina o pessoal, você convida recém-formado para assistir, para aprender. Você pensou que triste, você aprendeu uma coisa e não passou para ninguém? Eu não sei se é porque eu sou professor desde os 16, eu não... Não, é sem graça, né? Você guardar um conhecimento, guardar um conhecimento, entendeu? Então, eu tô numa fase assim de eu querer começar a fazer curso, ensinar as pessoas, começar a estudar para ensinar. Isso, entendeu? Ter aquele prazer de estudar para poder ensinar. Assim, logo de imediato. Estudou e já começa a ensinar. Foi o que eu sempre fiz, né? Entendeu? Foi o que eu sempre fiz. Dá muito prazer isso aí, né? Dá muito prazer. E outra coisa, cada dentista que você ajuda a ensinar está melhorando o nível da odontologia, tá? O que é muito triste é as outras áreas se desenvolverem e a odontologia não pode, você tem que colaborar, né? Agora o pessoal mas o acesso tá bacana agora com a internet, tem muita gente ensinando, ou tem muita gente que segura conhecimento? Não, tem muita gente que cobra muito para ensinar, né?
Mas faz parte, Mas né? Ele faz gastou para parte, aprender. né? Ele tem que tirar o dinheiro que ele gastou nos cursos, né? Então cada um pensa de um jeito, né? Tá, jóia. Então hoje estivemos aqui com o Dr. Rogério Bonatti, especialista na área de odontologia, diversos cursos de especialização, né, doutor? Tá certo especialização? Sim, tem as especializações, habilitações e atualizações também, né? Então foi ótimo que eu aprendi um pouco. Nosso público pôde conhecer um pouco mais do Dr. Rogério. Tem uma clínica lá no Bosque da Saúde, né, doutor? Isso. Fica próximo do viaduto da Vila de CPA. Uma clínica não, né? Um prédio lá de 3 pavimentos. Bonito, bacana lá o espaço, né, doutor? A gente tenta dar conforto para o paciente e ter ali também pessoas para dar suporte, né, de outras áreas, né? Então, tipo psicólogos e tal, também, enfim. Aí você vai reunir uma turma ali, né, naquele lugar, né? A gente aluga espaço para outras áreas de saúde, né? Porque às vezes, é como eu falei, às vezes o assunto é multidisciplinar, né? Mas sempre pensando no bem-estar do paciente, né? Mas aí, doutor, só para finalizar, quantas pós-graduações o senhor ainda pretende fazer? Não, Fábio, agora para ser bem franco, eu pretendo viajar mais. Viajar, chega, né? Fazer umas viagens de moto bem bacanas também, entendeu? Divertir um pouco também. Na verdade, eu tô diminuindo a clientela, não tô mais correndo atrás de clientela, né? Eu tô selecionando justamente para poder sobrar um pouco mais de tempo. Ter um espaço para viver, né? Vai viver quando? Depois que tiver de bengalinha, quando não servir mais para ser dentista, que você vai viver? Tem que... Não, mas assim, eu admiro do senhor porque sempre tá estudando. Tem pessoas que já tinham jogado a toalha faz hora, né? E fala, vou só curtir, né? Ainda não. E a sua mente tá bem trabalhada ainda, tá em constante movimento, nós fazendo um curso atrás do outro, né? Tentar trabalhar mais 40 anos, né, Fábio? Não, tô falando, esse ano ainda você ainda tá fazendo alguns cursos, não tá? Você ainda tá numa intensa rotina de estudos, né? Sim, ainda. Só pra você ter uma ideia, nesses últimos anos aí, eu fiz 6 cursos de longa duração. Com estrela, né? Sim. Nessas cozinhas, né? O papo hoje foi produtivo, passeamos bastante, né? Foi bastante.